Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia e estamos em uma aula dupla, né? Essa é a aula dupla de número 5, que é a aula 9 e 10. A aula 9 nós terminamos nas partes anteriores, estamos iniciando agora a primeira parte da aula 10. E nós estamos a estudar o desenvolvimento do cânon. Quando nós vimos as partes anteriores, a aula anterior, alguns alunos podem falar, mas professor, o que tem a ver isso com o desenvolvimento do cânon? Tem tudo a ver, porque o desenvolvimento do cânon é a ideia da revelação. E para entender a ideia da revelação, primeiro a gente tem que entender que a revelação ela se divide em duas partes. A revelação geral, que é a também natural, e a revelação particular, que também é chamada de especial. Então, isso está dentro do processo do desenvolvimento do cânon, né? Então, nós vamos chegar na ideia da revelação particular. Mas antes, nós temos que perceber que Deus se revela também através de uma revelação geral. Vamos continuar, então, ainda dentro da revelação geral e ainda dentro do conceito do ser humano como uma forma de revelação de Deus, ou revelação divina, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Nós queremos agora destacar um aspecto que é teológico, que é o conceito platônico. Nós, como cristãos reformados, nós rejeitamos a ideia do conceito platônico, principalmente nós que somos pentecostais. Alguns reformados até seguem a ideia platônica, que é uma ideia basicamente católica, é um conceito católico, principalmente cunhado ou feito por Agostinho de Nipona, também conhecido como Santo Agostinho, que foi um dos grandes teólogos da igreja, mas mais especificamente da construção da teologia católica. Ele junto com Tomás de Aquino, que também é chamado de São Tomás de Aquino. Da busca da santificação, esse é o conceito, tá? A busca da santificação por meio da mortificação do corpo humano. Então, cria-se então a ideia de que o corpo humano foi criado por Deus, ele é corruptível por causa do pecado. Isso é um fato, mas é santificado pela fé em Cristo, não é por causa de obras. É pela fé que nós somos salvos. Isso é uma das grandes, vamos dizer assim, afirmações da Reforma. Quando Lutero, né, que era um padre católico e até doutor em teologia, ele falou, não, a salvação é por meio da fé, o justo viverá pela fé. Então, a ideia platônica, né, que Agostinho trouxe de que o corpo é mau, que o corpo é ruim, é a ideia de que Deus fez um corpo mau. E Deus não fez um corpo mau. É por isso que a ideia católica de que o pecado original é o sexo é algo absurdo. Por quê? Porque Deus que criou o sexo, não foi o diabo. E se Deus criou o sexo, então o sexo não é o pecado original. Adão e Eva, quando tiveram relação sexual, tiveram por orientação de Deus. Porque senão, como que eles iriam se multiplicar e ter filhos? Olhando um para a cara do outro? Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. Isso é irracional. É ilógico. Preste atenção. Deus que criou o sexo e Deus que criou o corpo humano bom. Agora, o corpo humano foi contaminado pelo pecado. Sim, isso é verdade. Mas, para melhorar, a gente não precisa de fazer penitência para poder ficar mais santo, como acontece às vezes dentro do conceito da Igreja Católica, principalmente lá nos mosteiros, né? Tem a penitência, mesmo alguns católicos sobem uma escadaria de joelho, fazem uma caminhada gigantesca para ter direito. Ridículo. Quem conquistou o direito de estar na presença de Deus, ser salvo e santificado, foi Jesus Cristo, por meio da sua morte vicária na cruz do Calvário, a ele somente a glória. E somente dele, por ele e para ele nós podemos ser salvos. Oferecemos a ele então o nosso corpo como instrumento nas mãos de Deus,
Deus que o santifica, é Deus que nos santifica. Então a ideia agostiniana trouxe grandes males para a igreja, como o caso do celibato. Né? Ah, então eu não vou casar. Não, o celibato é algo que é uma exceção. Alguém pode ser celibatário por escolha, mas não é algo natural. O natural é casar e ter filhos, como o caso também dos mosteiros e o sacrifício das penitências. A ideia agostiniana que trouxe esses males também trouxe a exaltação da pobreza, como se fosse uma qualidade de santificação, até com o voto da pobreza, né? Porque dos pobres é o reino do céu. Isso não é verdade. O Sermão da Montanha não fala isso. Jesus não fala isso. Jesus fala os pobres de espírito. Não é pobre que tem o reino do céu, porque tem muito pobre que é orgulhoso, tem muito pobre que infelizmente vai para o inferno, porque ele não aceitou Jesus. Como tem ricos que vão para o inferno, porque não aceitou Jesus. O que salva não é ser rico ou pobre, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador através do arrependimento. Afasta dos exemplos bíblicos que buscavam a Deus, homens e mulheres que buscavam a Deus eram prósperos. Então a prosperidade não é pecado. A falácia do clero e da nobreza rica com uma plebe pobre é o ridículo dessa teologia. Porque, veja, a Igreja Católica coloca um clero riquíssimo e com um povo pobre. E o clero faz um voto de pobreza, como o caso lá do Vaticano. Bem, vamos seguir. Deixo para você pensar. Infelizmente, a doutrina católica, o seu grande mentor Agostinho, que teve também muita coisa positiva que ele trouxe na discussão teológica para nós, mas o conceito platônico foi acrescentado também a ideia do antissemitismo europeu, que afastou a igreja de Israel, criando a doutrina da substituição. Nós não vamos entrar nesse aspecto, só vou chamar a atenção. Se você tiver curiosidade, dê uma olhada lá. Hoje, principalmente por causa do pentecostalismo histórico, a igreja está se aproximando de Israel e Israel da igreja até o dia do Senhor. Graças a Deus está sendo quebrado esse antissemitismo que nós rejeitamos também. Nosso corpo será ressuscitado, pois para sermos seres humanos completos, temos que ter o corpo. Né? Você não vai para o céu sem corpo, você vai para o céu com corpo. Vai ser um outro corpo, um corpo glorificado, um corpo como o corpo de Jesus, depois que ele ressuscitou. Mas vai ser um corpo. Pois somos um espírito pessoal, um psique, uma alma, né? Que se manifesta de forma corpórea. Isso é o ser humano. Deus fez a gente assim. Voltando à constituição humana, a vida do corpo foi dada pelo sopro de Deus. Sopro, que é ruá em hebraico e é pneuma em grego, significa sopro mesmo, vento. Essa é a tradução da palavra, né? Ou da etimologia da palavra. O corpo perdeu vida por causa do afastamento de Deus, que é a fonte da vida. É por isso que a gente morre, porque a gente se afasta de Deus. Ele é a fonte de vida. Sem ele, nós vamos perdendo. Olha que, quando a gente vê no livro de Gênesis, lá Adão, ele tinha muito mais vida, foi perdendo com os filhos dele, perdendo. Aí Deus teve que parar. Né? Para, 70, 80, no máximo 120. Porque senão a gente ia acabar a nossa vida. A vida vem de Deus. Mas o corpo ainda suplica pela vida. É aquilo que nós chamamos de instinto de sobrevivência, né? A gente busca viver, a gente quer viver. E isso vem de Deus. Esse instinto é uma necessidade vital no ser humano. É aquilo que a psicologia chama de fenômeno religioso também, né? Eu, na verdade, que coloco dentro do ambiente do fenômeno religioso, né? Mais uma vez, voltando aí para o ambiente da apologética. O homem é um ser superior de todas as criaturas da Terra, capaz de pensar e criar. O fenômeno religioso é inerente ao homem que busca Deus numa necessidade interior e natural. Somos a imagem de Deus, né? Devemos considerar esses dois fenômenos, né? Na outra matéria, como já tenho falado, fenômeno religioso que é psicológico e a religião que é um fenômeno social ou sociológico. Nós vamos estudar isso em apologética, mas sempre com uma análise do contexto angolano. Vamos para a Bíblia Sagrada, em Atos 17, 22, 23. No 22 diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses de Atenas, né, uma cidade,
Em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Buscai, a busca de Deus é inerente ao homem, é natural em todas as culturas e povos, em todos os tempos da humanidade. O ser humano, em qualquer lugar, vai querer Deus. Versículo 24 de Atos 17 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Veja, Deus não precisa do ser humano. Deus é suficiente em si, por isso que ele é trino. Ele ama e é amado ao mesmo tempo. Ele adora e é adorado por si mesmo. Mas ele deixou que nós fizemos parte disso e é plano dele nós sermos parte dessa relação. A percepção humana do Criador na revelação da criação. Verso 26 diz assim: e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Veja, a revelação por meio da percepção do homem na história. Lembra que nós falamos dos 3 aspectos? Né? A natureza, nós vemos isso, a história e o próprio ser humano em si. E isso é uma revelação de Deus ao homem, que Deus se revela ao homem. Agora, toda essa revelação que nós estamos abordando agora, que é a revelação geral de Deus, ela vai ter que ser transportada para uma simbologia, que é a escrita. E aí sim será uma revelação especial, particular, né? E como que Deus fez isso? Um milagre, porque veja, tudo isso que é a revelação geral, estar dentro de um livro escrito, é isso mesmo. Olha que coisa estupenda é a Bíblia. Ela consegue pegar toda a revelação que está na natureza, que está em tudo isso que nós falamos aqui, que é a revelação geral, que é perceptível por todo ser humano, que é dada a todo ser humano. Ele colocou isso no escrito, usando histórias, palavras, expressões, talvez até muito mais do que isso, que é a discussão do código da Bíblia, né? Quem sabe até utilizando letras, sons e muito mais, né? Personagens, nomes, enfim, tudo isso que a hermenêutica estuda, né? Mas de qualquer maneira, é Deus se revelando ao homem. Olha que coisa maravilhosa, nós vamos entrar num estudo mais aprofundado, que é o processo do cânon, né? Que começa percebendo que a revelação geral de Deus, ela é a revelação de Deus. Mas ela pode ser escrita. Como? Como? Só Deus pode fazer isso, inspirando o homem através de uma atuação que o Espírito Santo faz nos escritores da Bíblia. E trouxe esse, que é o maior best-seller de toda a humanidade. Ele nem pode ser colocado junto com o livro mais vendido. É impossível, porque é distante demais. Seria uma coisa assim, impossível de ser alcançada, a Bíblia. A Bíblia é inalcançável a nível de livros. Nenhum livro vai conseguir chegar no nível da Bíblia. Mesmo com a internet. Que coisa, né? Porque a Bíblia continua na internet também. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Introdução à Bíblia. Deus abençoe e sejam felizes, mas façam alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.